ninguém para entrar. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos direto para a oração. Invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Quinto dia de exercícios espirituais. Nós lemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que
que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria de partilhar com vocês, especialmente esse evangelho. Ele parece que tem nos perseguido aqui na comunidade. Na semana passada nós trabalhamos aqui na comunidade exatamente esse capítulo 5 e 6 de São Mateus. E esta passagem, né? Não vos preocupeis. Mais para frente, ali no próprio Evangelho, Jesus fala: a cada dia basta o seu mal, basta aquilo que Deus for nos dar, por exemplo, né? E eu tenho pensado muito nisso, inclusive aqui no nosso trabalho. Tem uma música que a gente gosta de tocar bastante assim para as crianças, né? Eu atendo crianças aqui com deficiências na musicoterapia, e eu gosto muito de tocar uma música que fala assim, pergunta: passarinho, como vai? Né? Falando exatamente que os pássaros não precisam se preocupar, pois Deus provê a eles o alimento necessário de cada dia. Depois fala das flores, como elas são belas, cada uma delas que foi Deus quem fez. E aí ao final da música fala do menino e da menina, né? Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor, porque Deus lhe tem amor. Eu gosto muito particularmente de tocar esta música, porque ela está inserida nesse contexto do capítulo 5 e 6 de São Mateus, que fala exatamente das bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, e ali Jesus fala do amor que o Pai tem para conosco. Se o Pai, Deus Criador, e o próprio Cristo e o Espírito Santo tem todo esse amor para conosco, e isso é um questionamento que nós devemos ter todos os dias: se o Senhor nos ama, então por que muitas vezes nós procuramos outras coisas, talvez por um desejo desordenado, vamos assim dizer, buscando amar estas coisas? É este questionamento que Jesus fala nesse evangelho de hoje. Não procureis amar a riqueza, nem o estômago, nem com as vestes, tampouco com a beleza. Porque todas estas coisas, ele mesmo dá o exemplo, elas são como palha, elas são finitas, elas terminam e não servem de nada. O Senhor nos exorta então, ou seja, ele dá essa graça, esse amor declarado, para que nós o busquemos com todas as forças. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo lhe será dado em acréscimo. Essa é o eixo central da mensagem evangélica, de que nós não devemos nos preocupar com nada, porque Deus nos dará tudo. Então, por que nós nos preocupamos tanto com as coisas? Eu tenho uma resposta sobre tudo isso. Talvez porque nós tenhamos medo de enfrentar a realidade que Deus é. Medo de se lançar literalmente como uma criança se lança no cuidado, no colo de um pai, de uma mãe. É assim que nós devemos nos lançar diante de Deus, mas de uma certa forma nós temos um certo tipo de medo.
eu descobri isso há alguns anos na minha vida, de que eu precisava me lançar totalmente, me entregar totalmente a uma vida dedicada a Deus, a uma vocação. Eu, como disse para vocês, sou um convertido de 12 anos para cá, porque antes disso eu tinha uma vida totalmente entregue a todas as coisas deste mundo. Eu tinha um outro projeto de vida. Eu sonhava com banda de rock, tinha até uma banda de rock, caminhava de uma outra forma. Quem me conheceu de verdade entende muito bem o que eu estou falando. E eu vejo isso em mim, e vejo às vezes também a minha dificuldade de me converter no dia a dia. Mas quando Cristo se apresentou para mim, e eu percebi o seu amor, percebi a verdade que era, e percebi a beleza que era o reino de Deus, eu decidi caminhar totalmente ao encontro de Cristo na igreja, em especial numa nova comunidade. E cada dia que passa, eu preciso mais disso, preciso me encaminhar cada vez mais ao colo de Deus, aos braços de Deus. E eu, ultimamente, tenho uma imagem na minha cabeça muito forte, a imagem da madrugada do dia 31 de julho, que foi a madrugada que Deus me deu a possibilidade de ter uma vida renovada por causa da sua misericórdia. Eu falo isso porque numa nova comunidade, por exemplo, a Querigma, a Canção Nova, a comunidade Shalom, toda nova comunidade, ela possui um carisma. Esse carisma, ele não só é a missão, mas ele é uma palavra que Deus dá ao coração de um fundador e orienta toda a comunidade, orientando assim toda a vocação da comunidade, vamos assim dizer. E a nossa comunidade, desde a sua fundação, esse ano ela faz 5 anos, a palavra que nos orienta, o nosso carisma, é exatamente ser sinal de uma vida renovada pela misericórdia de Cristo. Até então eu entendia completamente intelectualmente o que significa ser sinal de uma vida renovada, mas eu não tinha vivido e entendido isso na minha carne. Foi quando no dia 31 de julho a Patrícia precisou ligar para a ambulância. Eu estava quase como morto aqui na minha casa, na comunidade. A ambulância me levou para o hospital. E lá eu tive uma experiência de ser internado e viver um momento de uma internação quase como uma UTI antes da cirurgia. E eu estava sendo encaminhado para o encontro com a morte. E eu, pela graça de Deus, já havia sido preparado para morrer. Eu já tinha consciência que era muito grave, já tinha recebido a extrema unção. Eu gosto de falar extrema unção porque ela é dada na extremidade de uma vida, né? E eu acabei recebendo essa graça. O padre veio aqui na comunidade, aqui em casa. Eu não tinha forças sequer para comungar, para levantar, e eu tive a graça. E no hospital, quando eu estava ali em todo aquele momento, pessoa que morreu do meu lado, 4 pessoas morreram naquela noite ao meu lado, e durante toda essa noite de calvário, de trevas que eu vivi, eu não sabia fazer outra coisa a não ser rezar e entregar tudo aquilo que, poucas coisas que eu tinha, a comunidade, minha família, a Rafaela, minha filha, né? O carisma, entregar e confiar totalmente a Cristo. Quando na manhã, na sexta-feira, eu deito na mesa de cirurgia, parece um altar a mesa da cirurgia, porque ela é totalmente dura e gelada, e abro os braços, né? Muito significativo isso. Abro os braços, eles me amarram e eu vou ser totalmente sedado, acesso de soro, essas coisas todas. Ali eu tive essa experiência de
me entregar para a morte. Eu não morri, mas eu me entreguei para a morte. Ali Deus olha para mim com graça e misericórdia e me renova, me dá uma vida nova. E hoje, eu indo ali na paróquia, eu encontrei um Padre Max, ali na livraria, em frente à paróquia, né, na Querigma. O padre ficou até emocionado de me ver, porque ele rezou muito por mim. Eu não tenho muito contato com esse padre, mas muitas pessoas rezaram por mim. Eu tive a experiência dessa vida renovada com a graça de Deus, de que Deus poderia me dar muito além daquilo que eu havia pedido. A Patrícia, a hora que ela estava na igreja, uma amiga dela estava conversando com ela e essa mulher testemunhou: olha, a cidade inteira rezou pelo seu marido. Eu não me sinto nem um pouco digno. Para ser sincero, eu me sinto o pior dos pecadores, mas eu também não tenho como agradecer a Deus por toda essa graça que Ele me deu, de tantas pessoas que nem me conhecem rezaram por mim e como que hoje são testemunhas do milagre que aconteceu na minha vida. Eu só tenho a dizer uma coisa: vale a pena viver uma vida próxima do Senhor e cada vez mais próxima. Vale a pena buscar o reino de Deus, porque de fato eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu sempre me recordo disso. Não é possível. Na segunda-feira eu estava bem. Tem vídeo meu na internet de videoaula que eu dou no domingo, que eu havia feito um vídeo de formação para a comunidade. Eu até assisti esses dias para ver se tinha algum sinal de eu estar doente. Eu estava bem. Na terça-feira eu tive a perfuração intestinal. De terça para sexta, a minha vida já estava sendo encaminhada para a hora da morte. Mas eu tenho a graça de Deus de poder voltar e testemunhar exatamente isso. Todos nós vamos passar por esse momento. E eu espero que nenhum de nós, que agora nós estamos entregando a nossa vida inteira à total escravidão à Virgem Maria, que nenhum de nós perca a vida entregando a vida ao dinheiro, ao prazer, a uma vida longe de Deus. Deus quer que nós estejamos com Ele em todos os momentos, sem que haja nenhuma lacuna, mas que nós possamos entregar e consagrar toda a nossa vida a Ele. Amém. Vamos continuar aqui. Meditação: as máximas de Jesus Cristo. As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem a sua caridade. Exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações, anunciam as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos. São iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Resolutamente devemos seguir a Jesus Cristo, pobre, casto, obediente, manso e humilde de coração, dócil à vontade do Pai, cheio de fome e sede de santidade, opondo-nos diretamente ao maligno, a exemplo de Maria Santíssima. Procuremos só os bens deste mundo se estes nos forem úteis aos deveres de cada nosso estado de vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, que imitando a Jesus se despojam das coisas da terra para adquirirem as riquezas do amor de Deus e os bens do céu. Bem-aventurados seremos se com paciência suportarmos as consequências da pobreza e se vivermos desprendidos das próprias posses, mesmo que estas nos sejam permitidas. Nosso Senhor Jesus Cristo tomou a pobreza como um grande bem, escolhendo-a para si e legando-a a todos os seus discípulos.
Não nos deixemos levar por desejos ambiciosos e inúteis de adquirir riquezas. Deus nos deve bastar. Satisfaçamo-nos com os bens que a sua divina providência nos dá. Desprendamos o coração na abundância e nas privações. Sejamos resignados, alegres e agradecidos ao Senhor. A pobreza, quando amada, transforma-se em grande riqueza espiritual, assim afirma São Francisco de Sales. Segundo esse mesmo santo, na sua obra Filoteia, devemos amar o pobre e a pobreza, praticando-a mesmo no meio de riquezas, despojando-nos de parte delas para ajudar o outro. Temos também que ser mais pobres que os pobres, assumindo uma atitude de serviço perante os necessitados, vivendo plenamente a caridade cristã. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Contra o egoísmo, devemos nos imbuir do Espírito de Jesus, que é de imensa caridade, imitando a exemplo de Maria Santíssima. Não procuremos os nossos direitos, mas sim os dos outros. Desta forma, teremos paciência, benignidade. Não haveremos de ser invejosos, ciumentos, nem movidos por ambições desmedidas e sentimentos de ira. As pessoas bondosas não só alcançarão a felicidade eterna na outra vida, mas já nesta terra gozarão de uma grande paz. Como são queridos de Jesus os que têm um coração manso ao receber toda sorte de ofensas, calúnias e perseguições, não se irritando com aqueles que os maltratam ou injuriam. São Bernardo afirma: a mansidão é a flor da caridade. E por sua vez, São Francisco de Sales conclui: a mansidão aperfeiçoa o homem nos seus deveres para com a sociedade humana, fazendo-o passar por cima de todo sofrimento. A perfeição da mansidão consegue-se juntando a ela a paciência. Bem-aventurados os que choram e desejam a justiça. Primeiramente, choremos os nossos próprios pecados e depois esforcemo-nos em adquirir as virtudes e nelas perseverar. Ao contrário dos mundanos, que atestam não precisarem de conversão e julgam ser exagerado tudo o que ensina a nossa santa religião. Tenhamos, pois, sincera fome e sede de santidade. Oremos. Mãe de misericórdia, ajudai-nos a despojarmos-nos totalmente de tudo o que nos prende à terra, que nos desapeguemos de nós mesmos, sobretudo a fim de que sejamos compassivos e mansos para com o próximo. Fazei nossas as vossas lágrimas. Senhora das dores, dai-nos um intenso desejo de em tudo sermos despojados e transformados em amor. Amém. Maria Santíssima, dai-nos as lágrimas do arrependimento e do desejo. Amém. Nós então concluímos estas orações. Pedimos a Maria Santíssima que nada se perca de tudo que ouvimos e que o Senhor que toca o nosso coração possa penetrar profundamente em nós e desabrochar dentro de nós como uma linda flor, para que nós nos apeguemos a este valor acima de todos os outros valores, e assim nós possamos trocar, abandonar tudo aquilo que é inútil para o reino de Deus, para que Ele haja na nossa vida, e assim nós seguirmos fiéis a este caminho que Deus nos dá. Que o Senhor também possa abençoar a cada um de nós, pelas mãos de Maria também, para que nós possamos prosseguir com as formações, com a nossa vocação, nosso chamado. Que o Senhor possa nos dar toda essa graça pelas mãos de Maria. Nós concluímos rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, agradeço então a presença de todos vocês. Novamente é sempre uma alegria. Amanhã, então, com a graça de Deus, o Padre estará conosco aqui no mesmo horário, às 8 horas da noite. E aí, neste final de semana, eu acredito que também nós continuamos às 8 horas. Se caso... no sábado nós podemos fazer juntos, né, lá na igreja, né, presencialmente, eu acho que é até mais propício. No sábado nós fazemos lá durante a nossa formação. E aí no sábado então a gente não se encontra aqui, e aí no domingo então nós novamente voltamos a fazer ao vivo aqui. Obrigado, gente, boa noite, Deus abençoe e até amanhã. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau.